glosa ordinária. Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Glosa Ordinária. Hoje estou eu, Joana Gomes, como moderadora e comigo tenho o Filipe Moreira. E o episódio de hoje será o terceiro episódio da série que estamos a dedicar ao Cid Campeador. O episódio de hoje será dedicado ao Cantar das Particiones, onde o Cid tem um papel muito importante. Filipe, passo-te a palavra pedindo-te que fales um pouco sobre o que é esse Cantar das Particiones. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Olá, Joana. Esse Cantar das Particiones é o segundo dos textos em língua vulgar mais importante na configuração das imagens literárias do Cid. Tem uma particularidade, é que não existe. E então alguns dos nossos ouvintes devem estar a perguntar, mas como é isto? Até eles vão dedicar um episódio ou parte substancial de um episódio e de um ciclo a um texto que não existe? Mas isto é algo com que nós medievalistas lidamos com alguma frequência. Falar de textos que não existem ou pelo menos, e como já falamos noutros episódios, a noção de palimpsesto. Atrás de textos que existem estão outros textos que existiram ou que se supõe que existiram. O caso destas particiones é um desses casos. Nós, quando falamos em particiones del Rei Fernando, falamos num hipotético poema épico, Cantar de Gesta, portanto um texto do mesmo género que o Cantar de Meu Cid, talvez um pouco posterior, enfim, talvez já do século XIII, mas que, como disse, não existe e de que se conhece o que talvez sejam prosificações em crónicas. Isto é, há determinados capítulos nas crónicas em língua vulgar, em castelhano e em português, mas sobretudo em castelhano, dos finais do século XIII, capítulos esses que se supõe que têm origem alguns estudiosos dizem num cantar, e chamam-lhe Cantar das Particiones, outros dizem que em vários cantares. Portanto, são capítulos em prosa, em crónicas. Então, o estatuto desse cantar é muito parecido com o do poema de Meu Cid, isto é, haveria, ou teria, não há um acordo absoluto relativamente a esta matéria, mas haveria um cantar épico, ou cantares épicos em torno da questão da divisão dos reinos pelo Fernando Magno, que circularia em forma oral pela Península Ibérica e que a dada altura terá sido vertido para texto, não se sabe se primeiro para verso e depois para prosa, ou se, da oralidade passou imediatamente à prosa, é isso? Exato, exatamente. Até porque as próprias crónicas falam em Cantar del Rei Fernando, ou em Cantar que dizem del Rei Fernando, etc. Mas talvez fosse bom situarmos os nossos ouvintes, desde logo, na matéria de que trata este cantar. Os três textos principais em língua vulgar sobre a figura do Cid ocupam-se de fases diferentes da vida dele. O Cantar de Meu Cid, o mais antigo, da fase final da vida do Cid. Este das Particiones, de uma fase intermédia da vida do Cid, corresponde, no fundo, como vamos ver, a 6 anos. E as Mocedades, que é o texto mais recente, ocupam-se da juventude, como o título indica, da juventude do Cid. Portanto, estas Particiones del Rei Fernando, tal como nós as conhecemos a partir das crónicas, ocupam-se dessa fase central da vida do Cid que corresponde, historicamente, aos anos que vão desde 1065 até 1072, isto é, desde a morte do rei Dom Fernando até à morte do rei Dom Sancho e depois ao irmão, o rei Dom Afonso, tornar-se rei de Castela e Leão, porque, e esta é a matéria central destas tais particiones, o rei Dom Fernando I, o Fernando Magno, antes de morrer, logicamente, decidiu dividir o reino pelos seus 3 filhos. E esta é a matéria destes capítulos das crónicas que se supõe que têm origem num poema épico. Essa matéria da divisão dos reinos é, aliás, um dos, segmentos ou excertos da historiografia medieval que mais alterações vai sofrendo ao longo do tempo e dependendo de cada uma das versões de que estamos a falar. Mas uma coisa muito curiosa é que o Cid
não aparece nas primeiras versões dessa história da partição dos reinos, sendo que entra precisamente como protagonista já em algumas crónicas latinas, mas com um papel um bocadinho secundário, e ganha cada vez mais proeminência nas crónicas em vulgar. E então poderias falar-nos um pouco do que é que o Cid faz exatamente nesse episódio das partições do rei Dom Fernando? E talvez também resumindo um pouco de par e passo, não é? O Cid, se eu tentasse resumir a uma palavra, é claro que isto é sempre um exercício arriscado, mas tentasse resumir a uma palavra o papel do Cid neste texto, eu diria que o Cid aqui é o fiel conselheiro. Assim como no Cantar de Meu Cid é o fiel vassalo. Não sei se estarás de acordo ou não com isto, mas são sempre reduções para partir daqui. E nas mocidades será, ou não, porque isso é uma questão também aberta, como eventualmente veremos, o vassalo rebelde. Portanto, são três fases diferentes da vida do Cid e 3 Cids diferentes. Sim, ele talvez dissesse mais. Acho que é sempre o vassalo, mas um vassalo com 3 facetas distintas, que é o vassalo guerreiro no poema de Meu Cid, o vassalo conselheiro nas partições e o vassalo rebelde nas mocidades. Também pode ser. Porque ele nunca deixa de ser vassalo. Aliás, a questão da lealdade ao Sancho II é fundamental. Claro. Desculpem, já estou a dar spoilers. Embora conselheiro também, ser conselheiro é uma dos papéis mais importantes que se espera dos vassalos. Auxilium e concilium. Exato. E se no Cantar de Meu Cid essa faceta não é explorada, até porque, como vimos, grande parte do poema, da ação do poema desenrola-se no exílio do Cid, portanto ele não pode ser conselheiro do rei. No caso das particiones, ele é de facto, sobretudo, eu diria que essa faceta também do auxílio militar, mas sobretudo essa do fiel conselheiro, é talvez a que mais sobressai e é aquela que vai colocar também uma série de dilemas ao longo do desenrolar da história. Então queres contar um pouco, queres se calhar resumir como é que é o cantar? Ou como é que é a matéria desse cantar? Exato, portanto a matéria dos capítulos que se supõe que tem origem no cantar. Nós não vamos repetir isto, mas ficam os ouvintes já cientes. Quando falamos em particiones é disto que falamos. O poema, a matéria supostamente derivada deste poema surge pela primeira vez que nós saibamos de forma desenvolvida e extensa, não quer dizer que não possa ter havido alusões anteriores, mas de forma desenvolvida e extensa, a matéria derivada deste cantar surge pela primeira vez que se saiba numa das versões da famosa História da Espanha, composta por ordem do rei Afonso X de Castelo e Leão. Mais concretamente surge na última versão da História da Espanha, porque o rei Dom Afonso X em vida mandou fazer diferentes versões da História da Espanha, algumas incompletas, outras mais ou menos completas, e esta matéria com origem nas particiones aparece na última destas versões, redigida aliás quase no final da vida do rei, no final dos anos entre 1282 e 1284. A forma como esta versão da História da Espanha tratou esta matéria é muito interessante. Por um lado é típica da forma como estas crónicas trabalhavam, mas por outro lado, para nós e para este podcast em concreto, para este episódio, é muito interessante e importante, porque eles, num certo sentido, quase que nos facilitaram a vida. Isto é, o que eles fizeram foi, eles quando começaram a contar, falam dos sucessivos reis da Península Ibérica, não é? E quando chega ao rei Fernando I e à morte do rei Fernando I, que, repito, ocorreu no ano de 1065, e para situar também mais uma vez os nossos ouvintes, este Fernando I é bisavô do nosso Dom Afonso Henriques, portanto é pai do rei Dom Afonso VI, que é o rei do Cantar de Meu Cid, que é o avô do Dom Afonso Henriques, pai da Dona Teresa. Quando esta versão da História da Espanha chega à morte do rei Fernando I, o que ela faz é o seguinte: ela conta a versão dessa morte de acordo com as crónicas latinas, escritas por 2 bispos, um bispo e um arcebispo, em meados do século XIII, o bispo de Tui, Lucas de Tui, e o arcebispo de Toledo, Rodrigo Jiménez de Herrada, de cujas crónicas tu falarias muito melhor que eu. Haveremos de falar um dia. Eles pegam nessas 2 crónicas em latim, compostas em meados do século XIII, e praticamente traduzem a versão da morte do rei Fernando I
de acordo com o que essas crónicas dizem. E que é uma versão daquilo que normalmente se chama uma boa morte. Portanto, o rei está em oração, sente que vai morrer, há inclusive uma aparição do santo Isidoro, que é um santo cujas relíquias ele tinha trasladado em seu tempo. O rei prepara-se para morrer, faz uma série de orações, está tudo pacífico, está em León, que é a cidade principal do reino, sede da corte, capital, se quisermos, entre aspas. Portanto, é uma morte pacífica e santa. E antes disto, tinha decidido dividir o reino pelos filhos. Ele tinha 3 filhos, Afonso, Sancho o mais velho, que ficou como rei de Castela, Afonso, o filho do meio, que ficou como rei de León, e Garcia, o filho mais novo, como rei da Galiza. Dados também, aliás, históricos. Portanto, essa divisão dos reinos, de acordo com a versão de Lucas Tui e de Ximenes de Errada, tinha acontecido antes da agonia do rei, muito antes. O rei tinha decidido dividir os reinos estando em perfeita saúde, na posse das suas faculdades mentais, etc. E morre dessa forma santa e pacífica, com orações, com missas, como se esperava que um rei morresse. Mas quando chegam a este ponto, os redatores da História da Espanha, desta versão da História da Espanha, portanto, desta última versão da História da Espanha, feita pelo Afonso X, dizem uma coisa muito importante. Dizem que isto é como Lucas Tui e Ximenes de Errada contam a morte do rei Dom Fernando, mas que havia outra versão. E aí mencionam o tal Cantar del Rei Fernando. E dizem uma coisa curiosa e pode parecer à primeira vista um pouco contraditória, que é, eles dizem, o que aconteceu de verdade, portanto, a forma como o rei morreu foi esta, ou seja, aquela que foi contada por Lucas Tui e Ximenes de Errada. Há outra versão, que é esta tal do cantar que os jograis andam por aí a cantar, e eles mencionam mesmo os jograis, por isso é que também supomos fortemente a existência desse cantar de las particiones, por estas alusões, e eles dizem, e eles contam isto de uma forma muito diferente. E é tudo mentira. Mas, e isto é interessante e importante, eles dizem que a versão dos jograis é mentirosa, mas contam-na por extenso. E vão-na comentando e vão dizendo porque é que não pode ter sido assim. E, por eles terem usado esta estratégia, nós podemos confrontar, isolar o que vem de Lucas Tui e Ximenes de Errada, e o resto, podemos partir do princípio que pertencia a esse tal cantar, o tal cantar de las particiones. Claro, sempre com, digamos, uma espécie de reserva, porque não podemos saber exatamente ao pormenor que palavra estaria no cantar e que palavra foi acrescentada pelo escritório do Afonso X. Portanto, que não se pense que o Afonso X é um médium completamente transparente para aceder... Embora neste caso, como eles contestam, podemos assumir... Era o que eu ia dizer. É muito importante este comentário crítico, que no fundo é um comentário crítico aos textos historiográficos que conhecem, e é interessante exatamente essa oposição entre a historiografia latina digamos, a memória tradicional e oral, digamos assim, porque é isso que eles entendem ser o tal cantar, e a depreciação, mas no entanto a compilação da memória desse texto, dessa oralidade. Sem dúvida. E sendo que também dá-me ideia que há aqui também 2 aspectos complementares nisso, que é, não sei se estarás de acordo, mas que é, por um lado, há aqui uma hierarquização que tem muito também que ver com, digamos, com a classe social. Isto é, eles chegam a dizer, quando falam em Lucas Tui e Ximenes de Errada, dizem los sabios homens que compuseram suas histórias em latim. Isto é, Lucas Tui e Ximenes de Errada são sábios, são letrados, são tipos que sabem o latim, são tipos que têm livros à volta, que meditam, que pensam, cultos, se quisermos. Sim. Os jograis pertenciam a outro universo, outro grupo social, portanto também há aqui, eles depreciavam a versão dos jograis, não só eventualmente pelo conteúdo, mas também porque socialmente era um meio, portanto a hierarquização medieval e do antigo regime em geral funcionava também aqui. Sim, sem dúvida alguma. Aliás, até se pensarmos no mundo do século XIII, nas cantigas de Escárnio e Maldizer, muitas vezes os jograis são maltratados e são achincalhados pelos trovadores, que são de uma classe social superior. Portanto, faz-me todo sentido, e não é também por acaso que se considera o latim e aqueles que escreviam latim e sabiam latim como os grandes sábios, porque era a língua da ciência. Imaginem, um pouco como o inglês hoje em dia. Tal e qual. Assim funcionava o latim para o período medieval. Um sábio ou um intelectual, se quisermos usar essa palavra, clerc.
um clérigo, que era um intelectual medieval, usaria o latim na Península Ibérica tal como seria usado na França ou na Alemanha, e portanto comunicavam com recurso a essa língua. Agora, havia aí um problema entre aspas, é que isso era assim, mas em contrapartida a versão dos jograis seria mais difundida. E talvez também por isso a história da Espanha faça isto. Isto é, diz, isto é tudo mentira, mas conta por extenso, porque seria talvez a versão mais divulgada. Faz sentido isso que dizes até, ou seja, a necessidade de preservar o texto e de o desmontar pode vir exatamente da consciência de que a disseminação dessa versão oral era muito mais intensa e muito mais profícua do que as versões latinistas cultas, que ninguém conseguiria ler a não ser um grupo restrito de sábios e de conhecedores daquela língua. Mas, portanto, isto tem mais a ver um pouco com crítica literária até e com questão de teoria da história do que com o nosso cantar. Voltamos a ele. Ao cantar, então onde estão as diferenças, não é? Provavelmente alguns ouvi, penso que seria essa a pergunta, não quero antecipar. Sim. Mas alguns ouvintes podem estar a pensar, imagina, Lucas Tu e Ximenes da Rada dizem isto, uma morte santa. E então esta versão dos jograis dizia o quê? Bom, dizia coisas de facto muito diferentes. Primeiro, começava por isto. Onde é que o rei morreu? Em que local? E isto é interessante porque os ouvintes verão como coisas que aparentemente podem parecer anódinas, como isto, onde é que o rei morreu, podem na verdade ter significados importantes. Porque, reparem, Lucas Tu e Ximenes da Rada dizem o rei morreu em León. Mas estes jograis, portanto, suponhamos no tal Cantar de las Particiones, diziam que o rei tinha morrido no castelo de Santa Maria de Cabezón, a Castilho de Cabezón, que é um lugarejo, e já na altura, salvo erro, e se não for dir-me-ás, mas salvo erro, já era um lugarejo na altura, não muito longe de Valladolid. Sim. Portanto, ali algures entre Valladolid, entre Castelo e León, no fundo, não muito longe de Valladolid. Fosse o que fosse, nunca seria um lugar comparado em estatuto e em relevância a León, que era Urbs Regia, e portanto... O que pode levar a pensar, digo eu, não sei, mas digo eu, que quem sabe, os jograis preservem a verdade histórica, porque não parece haver grandes razões para dizer que o rei morreu ali, e em contrapartida Lucas Tu e Ximenes da Rada, eventualmente outros anteriormente. A versão da morte do Fernando I está registada numa crónica latina do século XII, portanto depois eles repetem essa versão da morte idealizada, etc. Mas não, isso ficará para outro episódio. Exato. Eles... Entende-se porque é que os tais sábios homens que compuseram suas histórias em latim digam que o rei morreu em León, porque quer dizer, León é a cidade mais importante, o rei morre na cidade mais importante, no fundo. Para que tenha morrido em Cabezón não há razão nenhuma, aparentemente, exceto talvez, quem sabe, porque essa foi a verdade histórica. Claro. Pode ser uma verdade histórica que depois tem um conteúdo simbólico, que é o rei não morre no sítio, portanto, onde a corte está, morre num sítio isolado ou um pouco periférico, e também que indiciou que pode ilustrar também o seu estado de espírito nesse momento, porque é muito diferente das versões latinas. E então? Exatamente, isso é a segunda grande diferença. Portanto, a primeira grande diferença entre a versão dos sábios em latim e a versão do Cantar em vulgar é essa da morte do rei do local. Segunda grande diferença é justamente o tipo de morte. E aqui, para se começar a perceber isto, importa dizer que nesta segunda versão, portanto na versão do Cantar, o rei não dividiu o reino previamente. Portanto, quando eles começam a resumir a ação do Cantar, o rei está nesse tal Castilho de Cabezón, está doente, está em agonia, vai aliás perdendo progressivamente qualidades mentais, e isto é importante, vão ver para o significado da história e da trama, e decide, no início chama os filhos e diz-lhes: meus filhos, eu tomei uma decisão muito importante, vou-vos dizer qual é, eles não sabem qual é, eles não fazem ideia de qual seja, e o rei diz-lhes: e quero que vocês me jurem que vão cumprir as minhas determinações. E eles, claro, não sabem o que é, mas o rei pede-eles, aceitam e juram que vão cumprir as determinações. Aí o rei informa-os de que decidiu dividir o reino, e ficando Castela para o filho mais velho, Sancho, León para o filho do meio, Afonso, e a Galiza para o filho mais novo, Garcia.
E depois ainda há as filhas. Que entram depois. Sim. Porque, historicamente, de facto, como bem dizes, o rei tinha pelo menos 2 filhas, o Raca e a Elvira. A Elvira não é uma personagem relevante nesta história, provavelmente nem sequer apareceria no cantar, mas o Raca sim. Só que o Raca não está nesta fase inicial. Já lá vamos. Já lá vamos, porque isto aqui está também devo dizer já agora, se isto um disclaimer, é que este é o meu texto favorito. Claro. Assim de longe. Claro. Bem sei que o Cantar concordas que estás Concordo, nessa claro, onda. como não. É que o Cantar da Miocide, pronto, é o grande texto, sim senhor, é o texto canónico, etc. Mas É um pouco, estará o cantar da Miocide está para as partições como a Ilíada está para a Odisseia, um pouco assim, digamos, com grandes diferenças de extensão, etc. Mas digamos que o apelo do romance, da história contada que tem o poema das partições é muito chamativo. sem dúvida, isso concorda 1010%, 1100%, 1.000.000%. Digamos, em termos de carga dramática, é muito intenso. E não só, e por outra razão, para mim é fundamental, que é a ambiguidade. Isto é, nós, pelo menos, pronto, vamos vendo isso à medida que a história se vai desenrolar, mas recordar-se aos nossos ouvintes que viram o episódio sobre o Cantar da Miocide e o episódio inicial sobre as versões árabes e latinas iniciais da vida do Cid, que são textos, então no caso do Cantar da Miocide isto é muito nítido, são textos, se quisermos, a preto e branco, no certo sentido. Isto é muito claro quem são, enfim, usando uma linguagem simples, os bons e os maus. Vimos isso com os infantes de Carrion, etc. Portanto, é muito claro que o Cid, no Cantar da Miocide, a razão está com o Cid desde o início. O rei foi injusto na sua decisão, os infantes de Carrion são aquelas personagens cobardes e pusilânimes, etc. Portanto, não há matizes desse ponto de vista. Pode dizer-se, como vimos, que o rei, enfim, vai passando por um processo de transformação, mas no fundo não há grandes matizes ali. Sim, a ambiguidade a existir no cantar é uma ambiguidade de estratégia literária, ou seja, lembram-se que o poema começa com aquele exílio do qual nós não sabemos muito bem a razão e que vai sendo revelada à medida que a narrativa vai correndo. Mas não é a mesma coisa que sucede aqui. Aqui são as próprias personagens que têm um perfil ambíguo na sua ética, no seu comportamento. E não se percebe onde está a razão da história, por assim dizer, que é uma coisa extraordinária e, num certo sentido, bastante atípica. Mas então, retomando o fio à meada, resumindo e comentando, e vamos comentando os dois a par e passo, o rei tem esta decisão, e esta decisão, portanto, estão os 3 filhos, o rei toma a decisão de dividir o reino pelos 3, e a decisão, claro, desagrada imediatamente ao Sancho, que é o mais velho, e que esperaria ser ele o herdeiro do trono. E, para isso, o Sancho invoca o costume dos godos. Isto é, ele diz, não, o rei não pode tomar esta decisão porque os godos estabeleceram que a Espanha, portanto, já sabem, a Península Ibérica, devia ser de um só senhor. E então, desde o início, coloca-se aqui um conflito, digamos, de legitimidade, que é, por um lado, a decisão do rei obriga os filhos e os vassalos a acatá-la, mas por outro lado é invocado esse tal costume antigo, muito anterior ao rei Dom Fernando, que o rei Dom Fernando, nem ele nem outro rei, poderia quebrar. E desde o início estão aqui lançadas estas duas, digamos, correntes de opinião / legitimidade, que vão fazer com que, à medida que a ação se desenrola, as diferentes personagens se coloquem em função de uma ou de outra. E para adicionar depois uma camada extra de complexidade, ainda há um fator adicional, que é as fidelidades pessoais. E vamos ver que entra depois o Cid e outros, que é, suponham, o rei Dom Sancho vai contra a decisão do rei, invocando o tal costume dos godos. Isso quer dizer que os vassalos do rei Dom Sancho devem fidelidade ao seu senhor e, portanto, eles não vão acatar a decisão do rei Dom Fernando. Mas como anteriores vassalos do rei Dom Fernando estariam também obrigados a acatar. Portanto, como vem aqui uma série desde o início, ficam aqui lançadas uma série de tensões e contradições com base em diferentes posicionamentos. As personagens são confrontadas com dilemas de escolha entre fidelidade a um princípio
poderíamos dizer, um princípio político e uma fidelidade àquele rei individual, digamos assim. Embora, atenção, essa prática da divisão dos reinos não fosse exclusiva de Fernando I. Há muitas mais, estão documentadas muitas mais divisões e era uma prática até em vigor, sobretudo em Navarra, mas era uma prática, digamos, da... Navarra, que era a terra de origem de Fernando I. De Fernando I, eu não dissemos isto, mas fica aqui bem. Fica Aliás, ele era navarro de origem. Sim. Ele era castelhano ou navarro, ou seja, navarro. O pai era navarro e a mãe era castelhana. E até há quem fale, e foi o primeiro rei de Castela, Fernando Magno. Sim. Antes disso Castela não era reino, e por isso também há quem fale em dinastia Navarra de Castela, e ficou Sim. algum... Aliás, e nas crónicas mais antigas até dizem mesmo dinastia Navarra, porque, pronto, é evidente que aqui... O princípio não segue a herança materna, segue a herança paterna, e sendo o pai dele o rei Sancho III maior de Navarra, ele é por inerência um navarro. Mas depois, por questões também de divisão de património, como ele não é o filho mais velho, ele vai herdar o património materno e por isso é o rei de Castela, que era a herança da mãe. Ora, agora, se pensarem nesse esquema de... Desculpem, isto entra um bocadinho aqui em terminologia ou, digamos, um assunto um pouco relacionado com o direito sucessório, mas de facto o Cantar das Partições aborda esta questão da sucessão e digamos, da patrimonialização dos territórios e dos reinos. E então, no caso do Fernando I, o mesmo se verifica quando ele tenta dividir os reinos. Isto é, o que ele faz é passar o património, o seu património pessoal, que é o reino de Castela, para o filho mais velho, seguindo, portanto, esse tipo de direito sucessório estabelecido antes dele. Portanto, é outra forma de passar o património. Daria a sucessão ao filho segundo a herança do território materno. E o filho terceiro também divide parte da herança materna com aquele território que também tinha sido conquistado pelo próprio Fernando I. Uma parte dele, Uma sim. parte que por acaso até corresponde ao território português. Mas, o território português da zona de Coimbra e por aí fora. Mas, então, falta agora falar das filhas de... Sim, que vão aparecendo, mas já agora um pequeno apontamento, que é, claro, isso é correto, mas nós também... temos de situar isto é, historicamente isso foi assim, mas no texto o que se percebe é que a decisão de Fernando I foi inusitada. Claro. Portanto, eles não estavam à espera e esses antecedentes não existem ou eram supostos existirem. Na lógica do poema, aquilo cai do céu. O rei decide, estranhamente, algo arbitrariamente dividir os reinos. Sim, e num período, e isso é que é fundamental, num período da vida em que ele já não está na posse das suas faculdades. Isso é muito importante. Ou seja, às vezes o texto diz sem dizer diretamente. Isto é uma coisa que quem estuda a literatura medieval tem que estar sempre com, como a gente diz, com uma expressão coloquial, com a pulga atrás da orelha. Porque muitas vezes o texto está a dar indícios de que vê uma determinada situação de uma maneira, mas não diz explicitamente o rei Dom Fernando fez muito mal em dividir os reinos. Mas o facto de aludir a essa divisão num contexto em que ele já está doente, a preparar-se para morrer, deveria estar a preparar-se para morrer, a estar focado, concentrado na sua, digamos, na sua dimensão espiritual, na sua alma, e estar ainda a tratar de problemas políticos. Que é a tal versão dos cronistas latinos, Sim. Que é justamente essa. Portanto, ele não está focado em preparar-se para o mundo, para um verdadeiro mundo, que seria o mundo do além, ele está ainda preso a este mundo sensível. E a decisão que está a tomar não parece ser a melhor. Portanto, estes indícios mostram-nos que isto foi péssimo. Mostram que sim, embora depois a forma como acaba deixe margem para muita ambiguidade. Mas isso é exato, isso é assim, e vai ainda ser acentuado pelo que vem a seguir, porque é tomada a decisão, o Sancho discorda fortemente, invoca o tal costume dos godos, e depois o que acontece é uma sucessão de cenas muito bem construídas, de facto literariamente extraordinárias, em que o rei está no leito de morte, já dividiu os reinos, há ruído em volta, porque o Sancho está absolutamente furioso e faz uma série de ruído, a da altura também entra em conflito com os tipos, há um que lhe dá um murro, salta-lhe um dente, etc. Mas a dada altura vão começando a entrar figuras pelo leito de morte do rei. Aparece, por exemplo, um suposto filho bastardo, um tal
um homem que era cardeal, era arcebispo, era legado do Papa. Isto até há aqui um ponto um pouco cómico, porque a crónica diz que entrou este tal, que também se chamava Fernando, como o pai, filho bastardo, e a crónica diz, e o cantar diz que este era cardeal, legado do Papa, abade, chefe não sei de quê, e depois era diz, tudo. mas isto não pode ser, porque não pode ser que um homem tivesse tantos títulos. Portanto, eles olham para o que o cantar diz e dizem, isto é tudo uma peta, e nem se concebe como é que um sujeito podia ter estes títulos todos. É que ele não conseguia fazer aquilo tudo. Exato. Não era fisicamente possível era como fazer o Valentim tudo Loureiro um pouco. dos tempos da Contra-Informação, que era presidente de Boa Vista, cônsul da Guiné, presidente da Liga. Pois, portanto estão a ver que não é de agora. Empresário, Não é de agora. presidente da Câmara, quer dizer, não é de agora. Mas portanto, vão entrando personagens. E o ruído vai crescendo e vão entrando personagens que vão acentuando falhas do rei. O rei esqueceu-se de coisas. A mais importante destas é justamente a filha Urraca. Sim. A dada altura aparece em cena a Dona Urraca, filha deste Dom Fernando. E nós temos que imaginar, é claro que nós sabemos historicamente que ela existiu e quem lê a crónica previamente também há referências a ela, mas nós temos que imaginar o poema, supor, enfim, mas com um certo grau de probabilidade, que no poema ninguém sabia, quando começava o poema não se falava de lado nenhum desta Urraca. Portanto, há um momento em que o rei divide os reinos, o Sancho está furioso, há ruído à volta, começam a aparecer figuras no leito de morte do rei, e a dado passo surge uma tal de Dona Urraca, que nunca tinha sido referida para coisa nenhuma e que era filha dele. E entra pelo leito de morte e o rei não a conhece. Diz literalmente quem é esta mulher. Sim. E tem que lhe dizer é a sua filha. E ele começa a perceber-se que fez a asneira porque não lhe deixou nada. Sim. Portanto, vejam como estavas a dizer, isto acentua isso. O poema, pelo menos nesta fase inicial, veremos que depois os sentidos podem mudar um bocadinho, mas pelo menos nesta fase inicial, o cantar iria acentuar progressivamente ou a falha de razão do rei, ou pelo menos este ponto, o rei não estava em condições para tomar aquela decisão. Sim. Tomou-a e com isso criou o direito, mas as suas faculdades mentais, e reparem que isto já na altura, aliás como hoje em dia e como penso em qualquer época, alguém estar na posse das suas faculdades mentais era um requisito fundamental para que as decisões tomadas fossem consideradas válidas. Para ter um testamento como ainda válido, hoje em dia. Sim. Eu só queria acrescentar, posso estar enganada, mas... essa entrada em cena da Infanta Urraca é acompanhada eu acho que ela entra acompanhada com uma série de damas a chorar, em choro, não em pranto, não é? Sim, em pranto. Portanto, imaginem o efeito dramático Exato. Desta entrada em cena. Teatral sim, quase. De um coro de damas chorosas a entrar e ela ir, digamos, escoltada por esta procissão de donzelas chorosas e vir a chorar e dizer, então e eu? Sim, porque é dramático, porque tem que imaginar o seguinte, o problema dela é este, ela fica sem terras... E ficando sem terras, fica sem possibilidade de manter o seu nível de vida. Aliás, ela chega a dizer, depois, nós também, não dissemos isto no início, mas aqui podemos dar este apontamento. Outra razão que leva a pensar na essência deste poema é porque é que existem romances, isto é, poemas narrativos breves, que se ocupam de algumas das cenas que coincidem com o que esta crónica diz. E aparentemente esses poemas narrativos breves, os tais romances, têm origem neste Cantar das Particiones. E um deles é justamente esta cena de Dona Urraca, a entrar aos berros pelo leito de morte do pai e a dizer, inclusive, é que agora não lhe resta nada senão vender o corpo pelos caminhos. Sim, ela diz que não fica nem viúva nem casada. Fica uma mulher num estatuto de precariedade absoluta, portanto não tem nem a herança do marido, que não tem, viúva, que não tem marido, não é casada, portanto não tem quem a proteja, e o próprio pai se esqueceu e a expoliou, digamos assim, da sua herança. E neste ponto o rei Dom Fernando diz uma coisa importante, diz, amigos, sabei que por esta minha filha perderei eu a alma. E esta frase parece ser um indício forte de que aquele rei que tomou aquela decisão é um rei, digamos, maldito. Sim. Portanto, aquela decisão aparentemente não é legítima. E esperar-se-ia que daí para a frente o poema agisse de acordo. Portanto, que a decisão do rei de alguma forma não fosse caucionada pelo desenrolar da história.
mas como veremos não é exatamente isso que acontece, e aí é que está o extraordinário deste poema. É que o rei não é a única pessoa a cometer erros ao longo desta crónica, e vamos já ver que, apesar do rei ter tido um comportamento, digamos, reprovável do ponto de vista político, não vai ser o único a fazê-lo, e há quem seja, como se diz, atrás de mim virá, quem bom de mim fará. Ora, aí está. Mas entretanto, com o Raka entra em cena o nosso Cid. Porque isto, apesar de tudo, enfim, é um tema temático sobre o Cid. Bem sei, é difícil mantermos o foco, porque o texto é tão rico, e nós gostamos tanto dele, mas entra o Cid aqui. E como é que começa a ser desde o início o papel do Cid? É curioso porque a primeira vez que o Cid aparece neste contexto, o leito de morte do rei, o rei já dividiu os reinos, e o rei Dom Fernando aparece o Cid e o rei diz uma coisa curiosa, mas também marca bem este tom de alguma ambiguidade permanente do texto. Diz-lhe: Cid, que bom ver-te, mas demoraste muito. E fica um pouco subentendido que o Cid, fiel conselheiro do rei, no fundo ele aparece um pouco já investido dessa aura, caso tivesse o Cid estado desde o início, ou tivesse chegado antes, o rei não teria provavelmente tomado aquela decisão. Há aqui, não direi uma censura ao Cid, mas pelo menos marca-se a importância dele e diz-se, se ele estivesse aqui, a decisão teria sido diferente. Que é, no fundo, uma vez mais, a questão do papel do conselheiro, e o conselheiro ideal é aquele que acompanha o rei em todas as circunstâncias, sobretudo numa circunstância em que o rei vê a sua razão diminuída por razões da proximidade da morte. Então aí é que seria fundamental ter o conselho dos seus vassalos, e o Cid não está, não se diz porquê. Não. Nunca se diz porquê, que também é curioso. Chegou tarde. O que é que ele estava a fazer? Chegou tarde. Aliás, a questão do atraso, dos atrasos do Cid é lendária e aparece noutras partes do episódio. Vamos falar exato de um outro, quando ele tenta montar a cavalo. Sim. Aliás, um pouco cómico até, mas isso lá mais para a frente. Mas, entretanto, o Cid aparece neste contexto e é o Cid quem fala com a Dona Urraca de forma a que ela consiga alguma coisa. Portanto, ela não pode ter um reino, o rei já dividiu, a decisão está tomada, mas a Urraca tem que ter alguma coisa, ela está, enfim, com esse medo, com esse pavor de ficar sem nada, de ir pelos caminhos a vender o corpo, e o Cid tenta engendrar um plano para que a Urraca fique com alguma coisa. E após uma série de conversações, e até porque também começa-se a perceber aqui algo que também com o desenrolar do episódio, nós já vimos isto com o Cantar de Meu Cid, e também acontece noutros textos épicos e não só, mas também aqui vão sendo dados indícios de algo que vai acontecer a posteriori, e vão sendo semeados indícios. Há coisas que não são ditas de uma maneira, de uma vez, mas vão sendo ditas indiciadas. Uma delas é esta, é que vai-se percebendo que o Cid tem uma relação especial com a Urraca. Porquê? Foi criado juntamente com ela. Percebe-se que a Urraca, em criança, foi criada na cidade de Zamora, e fixem este nome porque esta cidade vai ser muito importante no desenrolar da história. Episódio. A Urraca foi criada em Zamora juntamente com o Cid. Portanto, a Urraca tinha uma relação de o que se chamava na altura colasso. Sim. Sim. Portanto, eram colossos, eram pessoas amamentadas pela mesma mulher. Não eram irmãos, portanto não eram irmãos, claro, o Cid não era irmão da Urraca, mas foram criados na mesma família, portanto amamentados pela mesma mulher, e este laço de colossos era um laço muito importante na altura. Perdeu-se essa noção entretanto, claro, até porque as mães passaram a amamentar com mais frequência, etc. Mas este laço é ainda muito tarde, por exemplo, ainda no final do século XV, uma das figuras mais importantes na corte do rei Dom Manuel é o Dom João Manuel, que tinha sido colasso do Dom Manuel. Portanto, ainda no final do século XV, século XVI, este laço entre duas pessoas existia. E isto vai ter depois uma função muito importante ao longo do poema, porque o Cid, que é castelhano no poema, como historicamente, fica como vassalo do rei Dom Sancho, claro, rei de Castela. Mas, ao mesmo tempo, tem este laço forte com a Dona Urraca e também, claro, com o próprio rei Dom Fernando, como vassalo, o conselheiro, etc. Começa-se a perceber desde o início da entrada do Cid que o Cid está aqui posto um pouco entre fidelidades. Fidelidade ao rei morto, fidelidade ao novo rei, o Dom Sancho II, que está contra a decisão do rei morto, e uma fidelidade pessoal muito forte para com a Dona Urraca. Uma figura também numa encruzilhada de fidelidades diferentes, e que
em alguns casos, obrigavam a decisões muito, muito difíceis. Muito. E para acrescentar ainda isto, porque bem sei que é difícil resumir, mas há coisas de facto que são muito importantes. Acontece que ainda depois, neste momento, portanto, quando a Urraca está ainda à procura de ter alguma coisa, o Cid aconselha, o Dom Sancho, entretanto, faz duas coisas, ou pelo menos faz duas coisas muito importantes, que é, faz o Cid seu alferes e doa-lhe um território, portanto, faz o senhor de um território, o que é uma forma de estreitar os laços com ele. Portanto, o Cid reforça, digamos que os laços. Foi promovido. E foi cooptado, se quisermos usar um termo um bocado. Portanto, o Dom Sancho, digamos que reforçou aquilo que já era à partida, a necessidade de fidelidade do Cid para com ele, porque ele era o seu senhor, o rei de Castela, senhor natural, se quisermos também. Isso é outro, eu estava mesmo a pensar nisso, isso é outra questão importantíssima. É o rei do território onde o Cid nasceu. Sim. Portanto, para além desse laço de fidelidade pessoal ao Dom Sancho, tendo o Dom Sancho depois lhe dado um senhorio no seu reino, isto reforça ainda mais essa relação, e depois, inclusive, é disto que foi o Dom Sancho que casou o Cid com a Rimena. A Rimena, de que falamos no Cantar de Emeocide, e que vamos ver depois nas Mocedades, que há uma versão completamente diferente da forma como o Cid casa com a Rimena, que não tem nada a ver com esta, mas nas Particiones é dito também isto neste momento. Portanto, o rei Dom Sancho II não só é o rei de Castela e, portanto, o Cid só por isso lhe deve fidelidade, como dá território ao Cid, assim reforçando os laços de vassalagem entre eles, casa-o e fala o alferes, a figura mais importante do seu exército. Família e cargo, dignidade. Portanto, o Cid está obrigado a ser fiel ao rei Dom Sancho. É muito interessante isso, e eu também estava a pensar na questão do senhorio natural, que é um aspecto também do direito medieval, do direito medieval mais tardio, que é incontornável, porque esse direito, o senhorio natural, resumindo muito rapidamente, é aquilo que tu já disseste, é a obediência que um aristocrata ou uma figura tem ao senhor da sua terra. O leonês teria que obedecer ao rei de Leão, aqueles que nasciam em Castela ao rei de Castela, os que nasciam na Galiza ao rei da Galiza, os que nasciam em Portugal ao rei de Portugal. Mais ou menos como laços mais fortes do que eventuais laços pessoais que houvesse, que a questão é essa. É que isso depois gera uma necessidade de hierarquizar as fidelidades. Quando se introduz, ou quando essa ideia do direito natural e da fidelidade ao senhorio natural irrompe, e é mais ou menos no século XIII que ele ganha força, essa fidelidade, digamos, é uma espécie de carta trunfo. É a fidelidade mais importante, torna-se a fidelidade mais importante. Porque os laços de fidelidade pessoais, digamos, daqueles tradicionais que nós ouvimos falar, que é o feudalismo e a vassalagem, em que se presta juramento a um senhor por um cargo ou por algum bem outorgado. E como uma espécie de submissão voluntária. Sim, é algo que pode ser quebrado se o senhor não... Digamos, é um contrato. E o direito natural não é um contrato. É uma condição do ser, digamos assim, para ir... Que não pode ser quebrado, não pode ser quebrado, porque nós não podemos nascer num sítio onde não nascemos. E neste caso o Cid tem isso tudo em relação ao Dom Sancho. Natural, terra, casamento... Quer dizer, o Cid está absolutamente obrigado, agora ao mesmo tempo deve fidelidade à decisão do rei anterior e tem esta relação forte com o Urraca. Reparem e só... pode perguntar se aceitaria ou não a decisão do rei. Isso reparem, do rei Dom Fernando, digo. Eu hoje, desculpa, estou a recorrer muito a expressões coloquiais, mas é que elas de facto descrevem isto. O Cid está, como podem ver, metido numa camisa de 11 varas. Porque são tantas fidelidades e tão contraditórias e que lhe vão exigir, digamos, respostas distintas, que o homem está... É por isso que se atrasa, porque não sabe o que há de fazer. Cá para mim. Exato. É melhor não aparecer. Como é que a situação então da Urraca acaba por se resolver? Sim. Resolve-se porque um dos outros irmãos, o Afonso, decide voluntariamente doar-lhe um território, que é justamente a cidade de Zamora. Reparem, Zamora fica no Reino de León, não muito longe de Bragança, como sabem, de modo que faz parte do território do reino do rei Dom Afonso. No texto, nas Particiones, o que o rei Dom Afonso faz é voluntariamente decidir doar-lhe esse território, o que também acaba por estabelecer uma relação especial entre ele e o Urraca, que também, à medida que o texto se desenrola, vai ter também a sua importância. Sim, e reparem, é muito importante que mostrar uma coisa, é que o Afonso VI, apesar de ser filho segundo, é aquele que vai colmatar a falha do pai. Portanto, não é o Sancho que reivindica o reino todo para si,
é este filho que vai, digamos, providenciar um sustento para a irmã, colmatando assim o erro que o pai cometeu. É conselho do Cid, que o Cid começa aqui a assumir esse Portanto, papel. ele assume esse papel, mas o que é que faz este rei? Então agora podemos ver a coisa de outra perspectiva, que é da figura do rei que é aconselhado. O rei aconselhado pode rejeitar o conselho ou aceitá-lo, e ele aceita. Exato. Portanto, é um rei que ouve o conselho dos seus vassalos, e isso é importante. E, força, agora continuamos neste périplo muito lento por toda a história, mas é que ela é riquíssima a cada ponto. E então... Então, os dados estão lançados, o rei acaba por morrer, enfim, desta forma aparentemente maldita, como chega a dizer, perderá a alma por ter esquecido o raca, etc. E fica tudo em tensão. Portanto, o Sancho vai para Castelo, os castelos vão para Castelo, os Leoneses para León, os galegos com o Garcia para a Galiza, o Raca vai para Zamora, mas há uma tensão permanente, o Sancho não aceita isto. Agora há aqui uma questão interessante, que é, bom, então nós poderíamos pensar o seguinte: o Sancho não aceitou este estado de coisas, estava desde o início, desde a constituição do rei, contra isto, começou a aliciar, a cooptar figuras, como o Cid, como vimos, e nós podemos agora pensar, bom, então o que vai acontecer agora é que vai haver um conflito e o Sancho dá o primeiro passo. Não. E aqui também o texto, é curioso porque o texto vai, de facto, tornando-se especialmente enredado e ambíguo, de uma riqueza. Porque quem é que dá o primeiro passo, de facto? Enfim, estamos a antecipar um pouco, mas seria expectável que, após a morte do rei, havendo um conflito latente, o conflito estourasse. O conflito, aliás, é histórico, sabemos que houve uma série de... Mas, independentemente disso, o próprio texto tudo se encaminha para que o conflito estourasse entre os filhos após a morte do pai. Mas, contrariamente ao que se esperaria, e acho que isto é algo que acontece frequentemente no texto, ele desvia-se daquilo que estaria aparentemente a preparar. Quem dá o primeiro passo é o Garcia, um homem que nada tinha feito até agora na história. É muito interessante porque é um texto que frustra continuamente as expectativas até do leitor moderno e também certamente do ouvinte ou do leitor medievais, porque quer dizer, como tu disseste, esperaríamos que agora o Sancho, enervado e irritado com tudo aquilo, quereria imediatamente receber o reino para si e atacaria os irmãos. Ora bem, não, é aquele Garcia que ainda não tinha feito nada e vai logo fazer, e começa logo a fazer asneira também. Começa a fazer asneira porque o Garcia vai atacar o Raca. E agora, aí há uma questão que é, e o que é que decorre daqui? Ele ataca o Raca ilegitimamente, mas como é que os outros irmãos reagem? Bom, desde logo o Sancho esfrega as mãos, porque o Sancho no fundo estava à espera disto. E reparem o que é que o próprio texto vai indicando e o que é que nós podemos... Eu sei que é sempre complicado, as personagens literárias não são figuras carniosas, etc., mas também é inevitável nós falarmos na cabeça delas, etc., porque também... Se isto fosse uma análise literária exigente, diria, mas isto não são figuras de carne e osso, mas como nós estamos aqui num registro diferente, sim, as personagens é como se fossem pessoas, quer dizer, então quando são bem construídas é como se fossem pessoas. E neste caso, como havendo um referente histórico, há uma tentação em realmente criar mais para além da narrativa. É quase fanfic. Portanto, nós temos que imaginar o Dom Sancho esfregar as mãos quando soube que o Garcia atacou o Raca, o Sancho esfregou as mãos, porque isto é o pretexto que eu precisava para atacar em força. E aqui, mais uma vez, a ambiguidade e a riqueza do texto. O Sancho decide então atacar o Garcia, e aí tem o pretexto, quer dizer, eu estou a atacá-lo porque digamos, é um ataque defensivo, digamos assim. E retaliatório. Claro. E retaliatório. Portanto, quem dá o primeiro passo é o Garcia agora que se amanha. Mas há aí um problema para o Sancho, é que, vejam, tenham presente o mapa de Espanha, da Península Ibérica, já sabem, Espanha e Península Ibérica são sinónimos nesta altura, e vejam que entre Castela e a Galiza está León. Portanto, o Sancho, para atacar o Garcia, que vai atacar o Raca na região de Zamora e que está na Galiza, no seu reino, o Sancho, para atacar o Garcia, tem que passar por León. E para passar por León tem que ter autorização do rei Dom Afonso. E aqui está uma cena muito interessante, que é, o Sancho vai falar com o Afonso e diz-lhe basicamente isto: olha, eu vou atacar o nosso irmão, porque o nosso irmão atacou a nossa irmã. E o Afonso, qual é a resposta do Afonso, que está bem dentro do tom geral do poema? Diz:
eu não te ajudo. Agora, se quiseres passar, passa à vontade. É a resposta a Pôncio Pilatos. Exato. De mim não tens ajuda. Agora, se quiseres passar... Portanto, não lhe vai dar passagem, mas também não o ajuda. E ele vai. Ele vai, aproveita e prende o Garcia. E aqui também depois a história da Espanha diz que há versões diferentes sobre quem é que prendeu o Garcia, se foi o Afonso, se foi o Sancho, se foi primeiro o Sancho, depois o Afonso, enfim. Depois pois, aí... posso só fazer uma ressalva muito rápida. É que na historiografia latina essa prisão do Garcia existe, mas, e também as versões são contraditórias. Há uma versão que diz que é o Sancho que o prende e há outra versão que diz que é o Afonso VI que o prende, mas nunca há duas prisões, digamos, há só uma prisão. Mas o Garcia é sempre vítima dos irmãos, portanto é o primeiro. Ai, já estou a dizer spoilers, desculpem. Força. Não, é isso, e neste caso há de facto essas tais duas prisões, ou vai haver. Pois é. E o pobre do Garcia acaba por ficar praticamente a vida toda preso, ora por um, ora por outro. Mas, tanto quanto dá para perceber o que seria este tal Cantar de las Particiones, ele foi preso pelo Sancho, neste momento, não é? E depois, mais tarde, virá a ser preso pelo Afonso, mas isso já muito lá mais para a frente. Neste momento, ele foi preso pelo Sancho, e portanto, estamos numa situação em que fica o rei de Castela e o rei de León. No fundo, depois ficam estes dois em campo e a Urraca com Zamora, que vai ter uma grande importância. Lá mais começa a ter aqui, mas lá mais para a frente ainda vai ter mais. Onde tudo se decide. Antes de Burgos, já lá vais, porque na verdade isto acaba em Burgos, atenção. É verdade. Vamos ver que tudo e tudo... Tudo e nada. Tudo e nada. Bom, vamos, não antecipemos, mas fica este lá Miré. Ora bom, portanto, neste momento fica o Sancho e o Afonso. E... o Sancho prendeu o Garcia, mas permanece com o seu intuito de, enfim, recuperar os reinos. E a dada altura há uma batalha entre os dois irmãos. Vamos poupar aqui detalhes, mas há uma batalha entre os dois irmãos, aparentemente também, aliás, uma batalha histórica. E o texto tem sempre uma relação, tal como qualquer poema épico, e como o Cantar de Melcíades já vimos e outros. A relação com a história é uma relação, digamos, complexa. Há partes ficcionais, partes que não são, partes que transfiguram, partes que não transfiguram. Há uma batalha entre os dois em que quem tem um papel muito importante é justamente o Cid. Aqui o Cid está sem hesitações do lado do rei Dom Sancho. Portanto, aqui essa questão do Cid como vassalo do rei Dom Sancho e com todos aqueles laços que nós vimos, funciona bem. Quer dizer, há aqui o Cid está com o rei e, graças à ação do Cid, aliás, até é um pormenor um pouco cómico, porque o Sancho diz que não tem medo nenhum e pode combater sozinho contra 100. E dizem, não, mas 100 é muito. Dizem, é combate contra 50. Epá, não, 50. É combate contra 10. Assim os apontamentos. Sim, mas ele é... E, portanto, estás a falar das batalhas entre o Sancho e o Afonso? Sim. Há duas batalhas, não é? Sim, não sabíamos no poema quantas, na crónica sim. Na crónica são duas batalhas. Provavelmente uma delas virá do poema. Sendo que na primeira o Sancho é derrotado pelo Afonso e depois o Cid, uma vez mais... chegando atrasado, exato, entra em cena e derrota. A questão. Portanto, o Sancho estava a ser levado preso por uma série de cavaleiros do Afonso VI, ele mata os cavaleiros todos, liberta o Sancho e depois falo ganhar a segunda batalha contra o Afonso VI. E exatamente. O Afonso VI é preso por sua vez. Exatamente, é preso e pensaríamos, e está em maus lençóis. Mas aí entra em cena, há uma espécie de coligação de vontades entre a Urraca, o próprio Cid intervém um pouco, o Cid, como vem sempre neste papel do conselheiro, tipo que tenta também pôr alguma água na fervura. Mediador, muito também, fiel ao rei Dom Sancho, percebe-se que ele é de facto fiel ao rei Dom Sancho, mas tem simultaneamente este papel. Mas com essa coligação de interesses, digamos assim, consegue convencer o Dom Sancho a fazer uma espécie de acordo para que o Dom Afonso vá para o mosteiro. Que é muito curioso. O que é curioso. Agora, isso serve para, depois, uma vez o Dom Afonso no mosteiro, vai escapar de noite, vai fugir do mosteiro. Portanto, e há ali, e supõe-se que a Urraca também teve aí um papel, portanto, há ali insinuações do papel que a Urraca teve nesta passagem, e o Dom Afonso foge e vai para Toledo. Agora tem que recordar a geografia política da Península Ibérica nesta época. Toledo é ainda um reino muçulmano,
E aliás, e depois há uns capítulos muito interessantes com o rei Dom Afonso em Toledo e comoventes. Eu adoro esses. E comoventes porque, enfim, vamos passar um pouco, talvez porque não está no cerne. Não, depois temos um episódio para o Afonso. Podemos ter depois um episódio, mas é particularmente comovente porque ele é tratado como um filho pelo rei de Toledo. O rei de Toledo trata-o muito bem. De facto, é como nós dizíamos também noutros episódios, nós não podemos imaginar esta questão de muçulmanos e cristãos na Península Ibérica como inimigos mortais. Não, a questão era muito variável, não é? Cristãos contra cristãos, muçulmanos contra muçulmanos, alianças de uns contra outros, etc. e vice-versa. O Afonso aí é muito bem tratado pelo rei Mouro, mas depois há aqui um pormenor que eu não sei bem como qualificar porque confrange sempre um pouco o coração. É que ele é muito bem tratado, mas há um momento em que está a dormir debaixo de uma árvore. Já agora, eu não resisti a dizer isto. Essa cena está a dormir debaixo de uma árvore. Isto é, está debaixo de uma árvore. Não está a dormir. Não está a dormir. Parece que está a dormir. E aparece esse rei Mouro e os seus conselheiros que estão a falar da defesa da cidade, portanto, das muralhas de Toledo. E ele, Dom Afonso, percebe que estão a falar disso, faz que está a dormir, inclusive cospe. Não, antes, cospe. Porque eles dizem assim, eles começam a falar e a dada altura dizem, mas não podemos falar disto porque está ali o Afonso e ele, quem sabe, vai ouvir e um dia poderá usar esta artimanha contra nós. Vamos matá-lo porque ele pode ter ouvido. E ele, nessa altura, faz que está a dormir e molha a barba com baba para parecer que está adormecido. E eles caem na ratoeira. Caem na ratoeira. Versões posteriores, depois podemos falar disso, versões posteriores são mais hardcore, porque dizem que eles pegam em chumbo a derreter e aproximam o chumbo da mão dele para certificar que ele está de facto a dormir. Portanto, não se apercebe que está chumbo perto dele, não reage. E caiu-lhe um pouco na mão e por isso ele ficou conhecido como o da mão furada. É uma história muito mas são episódios posteriores. Mas o que é, eu fiz este discurso que está no texto, quer dizer, está no texto, mas fiz no fundo é um discurso, digamos, do eixo central do texto, porque também tem algo tocante. É que o que acontece é que efetivamente ele ouviu essa conversa porque havia um ponto fraco na muralha de Toledo. Sim. Vamos ver que esta questão do ponto fraco na muralha também noutro sítio das partições vai ser muito importante, mas em Toledo eles falam de que há um sítio na muralha particularmente vulnerável e nós vamos depois perceber capítulos à frente, já não na matéria das partições, mas noutro capítulo das crónicas, que a dada altura o Afonso VI vai tentar conquistar Toledo e é por essa zona da muralha que ele entra. Portanto, ele acaba por ser também, fica aqui um pouco uma espécie de traidor. Foi muito bem tratado pelo rei Mouro e depois... Sim. Aliás, a figura do Afonso VI tem características que eu diria até um pouco do Ulisses, porque ele é cheio de artimanhas e isto é um episódio bastante explícito onde ele usa um truque, digamos assim. Portanto, ele foge coberto da noite, depois também vai fugir de Toledo, também de uma maneira bastante dramática, com a ajuda de uns cavaleiros. Sim. Portanto, ele é um rei em fuga e um rei que tem um percurso bastante curioso de ascensão ao trono e que passa por essa série de peripécias das quais ele sai ileso com recurso à sua portanto, inteligência. Neste caso nem é tanto ao seu braço armado. Exato, mas voltando ao fio da história, ele está em Toledo, ele fugiu para Toledo e aconteceu tudo isto. E nós temos de pensar, bom, então o Garcia está preso, aliás nunca mais se fala do Garcia, o Garcia fica algures preso, supõe-se, está lá no castelo qualquer preso, o Afonso está em Toledo, portanto o Sancho é rei, tal como ele queria, é rei de Castelo e de Leão. E nós podemos pensar, bom, então isto quer dizer que na perspectiva do texto o Sancho tinha de facto razão. Portanto, tudo parece indicar, até aqui, reparem, tudo parece indicar que sim, o Sancho tinha razão. O rei Dom Fernando não estava no seu perfeito juízo quando decidiu dividir os reinos, esqueceu-se da filha, fez uma série de coisas que não devia, teve uma morte tudo menos santa. O Sancho invoca o tal direito dos godos e o desenrolar da história aparentemente dá-lhe razão porque ele fica como de facto o rei de tudo. Mas aqui era caso para citar o Asterix. Pois eu estava a pensar nisso. Não! Há uma aldeia que resiste e resistirá ao invasor. Rei de Castelo e Leão? Toda? Não, porque há Zamora. A tal Zamora da Infanta Urraca, que tinha ficado com a Infanta Urraca. E é o único, neste momento, com o Garcia preso e o Sancho e o Afonso exilado em Toledo, resta Zamora. É o único pedaço que falta. É o único reduto. E então o que vai acontecer é que o Sancho vai atacar em força Zamora. Mas antes disso há
antes de atacarem força Zamora, mandam uma embaixada. E aqui também mais um pormenor tocante do texto. Por quem vai na embaixada, claro, já devem ter adivinhado, é o Cid. Sim. E o Cid está nesta situação, particularmente com o Frangedor. O Cid vai à cidade onde foi criado e, no fundo, ele vai com esta missão dizer à senhora com quem se criou e, inclusive, o amo deles, um tal Arias Gonzalez, Sim. tem uma importância também muito grande, está lá, ainda é vivo, é, digamos, a personagem principal, de figura mais ilustre de Zamora. A missão do Cid é, no fundo, dizer-lhes isto. Meus amigos, vocês ou se rendem ou são atacados. Agora imaginem o estado de espírito do Cid dizer isto na terra onde foi criado, a pessoas com quem foi criado, às pessoas que o criaram, que eram como se fossem pais dele, à senhora que era uma espécie de irmã com quem foi criado. Portanto, é uma situação de facto muito forte e confrangedora. Sim, imaginem que para um homem ou mulher medieval essa questão estaria perfeitamente clara, ou seja, desse confronto e dessa luta de fidelidades no âmago do coração do Cid. Estaria evidente que ali existiria um conflito interior relativamente a cumprir o seu dever de fidelidade ao senhor natural e ao senhor que lhe deu tantas benesses. Por outro lado, essa fidelidade a quem o criou e à sua, digamos, família, não na família natural, mas à sua família, digamos assim. Imaginem o pobre Cid. Mas neste caso, de facto, cumpre esse papel de vassalo do rei Dom Sancho e ao célebre cerco de Zamora. E como é que se resolve o cerco de Zamora? Vamos abreviar um pouco, nós ficámos aqui horas, mas de facto temos que abreviar aqui um bocadinho. Pois é. É montado cerco à cidade de Zamora e isto resolve-se da seguinte forma. Na cidade, em Zamora, está um tal de Bellido Adolfos. Que é um cavaleiro, um cavaleiro da cidade. E aparentemente leonês, que está lá. E a dada altura vai falar com o Raca, portanto o cerco, imaginem, portanto a cidade está cercada, está praticamente sem alimentos, sem água, sem nada, está nas últimas. E o Bellido Adolfos diz ao Raca que se ela quiser, ele resolve a situação. Tem que e diz, tem que o recompensar. Como? Não é dito. Mais uma vez, e sempre a ambiguidade do texto. Qual é a resposta da Urraca? A resposta da Urraca é: não há nenhum homem, ou não há ninguém, que tirasse o meu irmão daqui, portanto o Sancho, do cerco, que eu não lhe desse tudo o que ele quisesse. É esta a resposta. Que é uma resposta, digamos que explícita, por um lado, por outro, não é bem um sim, enfim, é se e tal. Bom, o certo é que o Bellido Adolfos aparentemente entende isto como sinal verde e engendra um plano. Fala com os zamoranos e diz: olhem, eu vou fazer de conta que estou aqui em conflito com vocês abrem a porta da muralha, eu saio disparado e depois esperem para eu dar sinal numa outra porta, num postigo, uma porta pequenina que ficava no outro lado. Eu vou àquela porta e vocês abram aquela porta para eu entrar. Então eles fazem isto, ele sai fingindo que está em conflito com os zamoranos e vai ter com o Dom Sancho e diz: epá, eu disse-lhes, estou a parafrasear, claro, epá, eu disse aos zamoranos que isto era uma loucura, que eles não conseguem resistir, já não têm água, não têm comida, não têm nada, não têm pão, mais vale entregarem-se. Então os tipos começaram a atacar-me e eu tive que sair de lá. E ele opta por juntar-se ao Dom Sancho. Ou assim ele diz que se quer juntar ao Dom Sancho. E o Dom Sancho vê aquilo como de bons olhos. E de muitos bons olhos e diz: olha, inclusive eu vou-te mostrar há um sítio da muralha, há uma porta pequenina na muralha que nunca é fechada. Se tu vieres comigo, diz o Bellido ao rei, sim, vamos só os dois. Vens que eu mostro-te esse postigo. Mostra esse postigo. O Bellido convence o rei a ir com ele, só os dois, para a tal porta, o tal postigo que nunca era fechado. O rei vai com um venábulo na mão, portanto um objeto, uma espécie de cetro, mas um objeto cortante, uma espécie de pequena lança, se quiserem, abreviando razões, uma espécie de pequena lança que o rei tinha. Dá-lhe vontade, como diz a crónica, de fazer aquilo que o homem não pode escusar. E quando o rei Dom Sancho vai aliviar-se, antes de se aliviar, entrega o venábulo ao Bellido, vai aliviar-se e quando está naqueles preparos o Bellido atira o venábulo e atinge o rei pelas costas e mata-o. O rei fica agonizante.
Nesse momento aparece o Cid, é o tal episódio que nós tínhamos falado, que o Cid também chega atrasado. O Cid percebe-se que há qualquer coisa, vai nessa direção, vai montar a cavalo, mas não tem as esporas. E portanto não consegue ir atrás do velhido. Não consegue correr tanto. Não consegue acompanhá-lo. O que será também uma forma mais ou menos desculpabilizar o Cid. Quer dizer, porque então o Cid não faz nada, deixou-se levar, o rei foi sozinho, deixou que o rei fosse sozinho. Sim. Há aqui também uma espécie de... E depois também há outro apontamento que é um bocadinho, até parece que sai fora do âmbito do cantar ou da história, que diz, e foi por isso que foi ordenado a partir daí que todos os cavaleiros em Castela usassem esporas, ou seja, parece que também vem explicar a adoção de uma determinada prática na arte da cavalaria ou da... Exatamente, exato, e é bom apontamento, porque muitas vezes estes apontamentos um pouco desgarrados nas histórias têm justamente essa função. Remetem para costumes, outras... práticas e explicam as origens delas. O velhido entra por Zamora. Portanto, por tal postigo que tinham mantido aberto os da cidade. Exatamente, estamos a abreviar um pouco, mas vamos considerar de facto um essencial. E aí coloca-se a questão, o que é que lhe vai acontecer, e os zamoranos fazem uma espécie de conselho para ver o que é que vão fazer. Vão entregar o velhido? Pois, é que agora aqui põe-se outra questão. É que o Velido, quando chega, portanto, ao rei Dom Sancho, tornou-se vassalo dele. Sim. Ele fez-se vassalo dele, embora fosse por um embuste. Mas, ou seja, ele era percepcionado como agora sendo um traidor ao rei Dom Sancho, porque sendo seu vassalo o matou. Portanto, temos aqui mais outro problema de fidelidades. Exatamente. E o como vão reagir os amoranos. Claro. E a Urraca. Sim. Porque há aqui um pormenor muito importante, é que neste momento a Urraca vai falar com o Arias Gonzalez, portanto a tal figura principal que a tinha criado a ela e ao Cid, a figura principal de Zamora, e diz-lhe que dá a entender, as palavras que ela diz é como se ela tivesse alguma culpa no cartório. Diz, livrem-me disto. Portanto, ela mostra ter a consciência um pouco pesada. Sim. O que se relacionará com a tal forma como ela disse ao velhido, se alguém tirasse o meu irmão daqui. Portanto, a Urraca, embora de forma não explícita, a Urraca acaba por ser associada à morte de Dom Sancho. Sim. Ela provocou aquilo. Ou ela sente-se responsável em parte por aquilo. E como é que isto se resolve? Se nós fizermos um breve rewind para a questão do cantar da Emiocida, onde está recordados que nós dissemos que normalmente nos poemas épicos a estrutura é uma série de um conflito, uma série de conflitos entre personagens, famílias, etc., grupos sociais, entre aspas, etnias, grupos religiosos, etc., ou o que seja, e muitas vezes o que é típico nos poemas épicos é que aquilo acabe num banho de sangue. O Cantar dos Nibelungos, a Janção de Rolhon, etc. O Cantar da Emiocide não acaba assim, vimos isso, é a tal originalidade. Ora bom, no caso das particiones é curioso porque há uma espécie de mistura das duas coisas, porque primeiro, o que é que acontece? Depois da morte de Dom Sancho, os castelhanos querem vingança. Em alvoroço, claro. E querem vingança. E há um sujeito que é um tal de Diego Ordóñez, de quem se diz que depois é antepassado dos Lara, que é uma família das mais importantes nos séculos XII, XIII e XIV em Castela. Esse Diego Ordóñez vai aos berros, porque também tudo isto é mais uma vez muito teatral. Dirige-se às muralhas de Zamora aos berros e diz duas coisas. Primeiro, amaldiçoa tudo. Os velhos, os novos, as crianças, os que já morreram, os que ainda não nasceram, os cães, as pedras. É uma cena até um pouco cómica, porque há um tipo que vem às muralhas e diz, homem, primeiro, esquece os velhos que não têm nada a ver com isto, esquece as crianças que não têm nada a ver com isto, esquece os que já morreram, os que ainda não nasceram, os cães, tudo, esquece. E vamos lá resolver isto. E o Diego Ordóñez desafia-os para um duelo. Certo, ou seja, aí o que eu vejo, posso estar enganada, mas vejo é uma espécie de ridicularização do desafio da vingança tradicional, que é quase uma espécie de, como dizer, de responso sobre, e agora que seja maldito isto e maldito aquilo e maldito aquilo, portanto uma reiteração, uma enumeração de todas as coisas que se podem maldizer, e há uma espécie de brincadeira dizendo, tem lá calma que não é preciso ir por aí. Os mortos, os que ainda não nasceram, tudo, pedras, cães, tudo, rios, tudo. Reparem, é como se o desafio se fosse considerado como uma melhor forma de resolver a questão de si. Não, para que agora passar isto para gerações, não sei o quê? Não, estamos aqui agora, vamos resolver aqui agora. E são desafiados por um duelo e de facto
facto há um duelo. Sim. E deste ponto de vista, as particiones parece, porque vamos lá ver que não é bem assim, mas parece que estão de acordo com o tal cânon épico típico. Portanto, acaba tudo num banho de sangue e a vingança do rei Dom Sancho, a morte do Dom Sancho vai ser vingada num banho de sangue. Também recordam-se que falamos no caso do Cantar da Melcida da questão das ordálias e como os duelos eram uma das ordálias, isto é, uma das formas de Deus manifestar o seu juízo. E aqui, portanto, vai haver um duelo entre o Diego Ordonhas por parte dos castelhanos e os filhos do Arias González por parte dos zamoranos, 5, mas é preciso perceberem aqui uma coisa, como é que estes duelos, ou como é que esta forma de duelo funcionava? Desenhava-se um quadrado no chão, chamado campo, os combatentes estavam aí e havia duas formas de se considerar que alguém venceu ou que alguém perdeu esse duelo. Uma era ou morrer, porque podiam morrer, era óbvio, se morria, era suposto matarem-se, alguém morrer era perfeitamente suposto e normal, ou alguém sair do campo, isto é, sair desse retângulo desenhado no chão. O que acontece é extraordinário porque o que acontece? Vem o primeiro filho do Arias González, é morto. Despachou. Vem o segundo, é morto. Vem o terceiro, é morto. Vem o quarto, é morto. Vem o quinto e acontece essa coisa extraordinária. É morto. E nós aí podemos dizer, bom, então, cá está. Claro. Os castelhanos têm razão. Deus manifesta-se por esta via um pouco bárbara e menos moderna do que o duelo no Cantar da Melcida, em que vimos que não havia mortos. Portanto, vem aqui esta diferença. E nós temos de dizer, bom, então aqui cá está um duelo antiga. Todos morrem, os castelhanos têm a razão. Não é que morre o último filho dos zamoranos, mas o castelhano Diego Ordonhas, nesse último combate, sai do campo. Portanto, há um que morre e há outro que sai do campo. Portanto perderam os dois. Isto é, ironicamente, Deus não se manifesta. Sim. Portanto, nós chegamos a um ponto em que se esperaria que, por via desta forma tradicional de resolver contendas, Deus se manifestasse e o texto indicasse por via disso quem é que tinha razão. Sim. E retrospectivamente o Sancho tinha razão ou não com a divisão dos reinos, etc. Na verdade, a questão nem assim é resolvida. Mas não acaba aqui. Pois. Provavelmente o último episódio, e agora vamos tentar passar... Resumir. É que há um último... E agora pensar assim, não, mas isto acaba assim, calma, porque ainda há um último episódio. Sim. É que, bom, morre o Sancho, mas o Afonso está vivo e está em Toledo. Está. Regressa de Toledo, pelas formas, enfim, um pouco ardilosas, como já referiste brevemente, e vai assumir o trono de Castelo, Leão e Galiza. Depois o Garcia está preso alguns não sabem onde. Está e ficará, e o Sancho está morto, resta o Afonso. Sim. Não se espera que o Urraca seja rainha, resta o Afonso. Mas aí há um problema, é que os castelhanos exigem que o Dom Afonso e o Cid à cabeça façam um juramento que não teve nada a ver com a morte do irmão. Eles desconfiam. Esse episódio. Desconfiam que o rei Dom Afonso teve alguma coisa que ver, ou pode ter tido alguma coisa que ver com a morte do irmão. Ele estava longe, é certo, mas há ali uma desconfiança. Sim, é isso. E, portanto, reparem, essa exigência desse juramento já indicia que outro comportamento ético pela parte dos castelhanos, que é não poderem servir aquele que matou o seu senhor, que atraiçoou o seu senhor anterior, o que por sua vez indicia que ele, ao servir o Sancho, também não podia atraiçoar aquilo que o Fernando I tinha dito. Exato, não, é que é mesmo, mas a cereja no topo do bolo é que isto acaba, então pensariam, bom, tudo bem, há esse juramento e a coisa acaba assim, mas não é bem assim. Não. Porquê? É que acaba, mas de que forma? Há o juramento não é em Zamora. Onde é que é o juramento? Isso também é importante e mais uma vez voltamos ao início. Reparem, nós temos no início como era importante que o rei Dom Fernando tivesse morrido em León. Era simbólico. E Cabezón tinha uma lógica diferente. A morte dele num sítio ou no outro tinha lógicas diferentes. Não era indiferente o sítio onde era posto a morrer. Aqui é a mesma coisa. Porque o juramento é feito, não é em Zamora, o juramento é feito em Burgos, numa tal igreja de Santa Gadea, ou Santa Águeda. Santa Águeda, sim. Porquê? Porque, e o texto diz, onde juram os filhos de algo. Portanto, é que Burgos, aquela igreja em concreto e Burgos, é uma espécie de berço da nobreza castelhana. Sim. É uma espécie de local matriz, é onde nasceu a nobreza castelhana. E, portanto, o rei Dom Afonso vai fazer o juramento no coração, no berço, nas raízes da nobreza castelhana. A simbologia disto é essa. Sim. E é extraordinário como a cena acaba, que é, portanto, o Cid como principal, digamos, figura de destaque dos castelhanos
exige o juramento ao rei. Portanto, imaginem com a Bíblia ou com um livro sagrado aberto, e o Cid vai fazendo uma série de perguntas ao rei e diz-lhe: rei, jura que não mataste o teu irmão Dom Sancho? E a cada uma dessas perguntas o rei tem que dizer sim, juro, com jurar. Portanto, isto era muito importante, era jurar. Claro. Quebrar o juramento era ser perjuro. A palavra perjuro literalmente tem a ver com isto. E aliás, é um dos 10 mandamentos. Sim. Portanto, Agora imaginem, agora só para dar uma espécie de ambiente, aquilo que nós imaginamos ter sido... Ou podem ver o filme de que provavelmente falaremos um dia, que é do sim, o a igreja apinhada de Charlton Heston. Sim, eventualmente falaremos disso. Embora mas imagina, no filme eles não façam a cena numa igreja, mas isso depois vamos ver. Imagina uma igreja cheia de gente, portanto, apinhada com toda a aristocracia castelhana, desde os vários níveis, ou dos vários estratos, e o rei e o Cid no centro, o rei com a mão posta sobre a Bíblia e o Cid a fazer-lhe estas perguntas de forma insistente. Uma carga dramática também, como aliás já temos vindo a ver ao longo de todo o poema, de todo o episódio, muito, muito intensa, muito teatral. Mas vejam como acaba, a forma como acaba. É extraordinariamente incrível e bem feita a forma como acaba, porque o Cid vai fazendo estas perguntas e a cada uma dessas perguntas, portanto, jura que não mataste o teu irmão, jura que não tiveste nada a ver, jura que não quiseste a morte do teu irmão, são estas 3 perguntas. Sim. Portanto, é para afastar completamente qualquer ligação possível e imaginária com a morte do rei Dom Sancho. A cada uma destas perguntas o Afonso diz: sim, juro, mas, diz o texto, cada vez que ele diz isso, a cor muda-se, ele empalidece. Ele não diz qual é a cor para que muda, acho eu. Nunca diz. Não, mas não se supõe que é empalidecer? Não sei, pode corar de raiva por estar a ser... Ou corar ou empalidecer. Exatamente. Bom, mas muda a cor. É fantástico, fantástico porque ao não dizer qual é a cor, percebe-se que há uma perturbação por parte do rei. Mas ao não dizer a cor, diz... não ficamos sem saber se ele tem medo. Exato, mas a questão é essa, é que é justamente e porquê? E porquê? Pela situação inusitada, isto é, por estar a jurar perante os vassalos, que é uma espécie de mundo ao contrário, e não os vassalos jurarem perante o rei, ou porque teve alguma coisa a ver com a morte do irmão. Sim, e é interessante uma coisa, que é a igreja de Santa Ágata, pode ser uma coincidência ou não. A Igreja de Santa Ágata é uma santa celebrada em fevereiro e tem que ver com o carnaval, ou seja, com o ritual de inversão da ordem social. E aqui temos o rei a ser quase retado, não é um duelo, digamos, com armas, mas é um reto jurídico, em que ele é obrigado a confessar o seu envolvimento na morte do irmão. E ele confessa-o, não o confessa. Pois, é que confessa não confessando, ou não confessa confessando. A questão é que isto acaba, se nós nos perguntarmos, então, quem é que tinha razão? Se nós fizermos o rewind, o Sancho tinha razão, o Fernando tinha razão, quem é que tinha razão? A verdade é que o texto nunca diz de forma clara e acaba não dizendo. Digamos que a chave deste texto é a indeterminação. E nem Deus, é que nem Deus se produzia. E mostra-te sobretudo um modo de ver estas questões jurídicas, para além da dificuldade, da complexidade de separar todos estes níveis que estivemos a ver, a questão do senhorio natural, da fidelidade pessoal, das afinidades eletivas, das afeições pessoais, e de como elas se sobrepõem todas em cada um destas personagens, a dificuldade de determinar qual é o melhor caminho para reger e confrontar este tipo de problemas. E no desse fundo, ponto de vista, uma humildade. muito diferente do Cantar da Minha Filha. Sim, é um texto humilde diferente. nesse sentido, porque não dá solução. Ambíguo. Sim. Ambíguo. Sim. E agora mesmo para acabar, para fazer a ponte, reparem, como nós dissemos desde o início dos episódios, os textos vão sendo desenvolvidos em ordem inversa à vida do Cid. Primeiro o Cantar da Meu Cid, que é a fase final, depois depois as Mocidades. E esta jura de Santa Gadea, nas crónicas, em parte funciona como ligação para a matéria do Cantar da Meu Cid, porque é como se o Afonso VI ficasse marcado com isto. Sim. E desde este momento ganhasse uma inimizade ao Cid, que depois vai ter consequências, entre outras, no exílio, que está na origem da matéria do Cantar de Meu Cid. E pronto, vamos terminar por aqui. No que diz respeito a esta série cidiana, teremos ainda um episódio dedicado às Mocidades do Rodrigo. E da nossa parte hoje é tudo. Bom dia, boa tarde, boa noite. E despedimos-nos com amizade. Sempre. Glosa ordinária.